E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai descomplicar um dos temas mais importantes do processo civil aqui no Brasil, o cumprimento de sentença. Sabe, é aquela hora em que o direito que foi reconhecido na justiça finalmente sai do papel e vira realidade. Entender isso é fundamental, então bora mergulhar nesse assunto. Para começar, tudo parte de uma grande pergunta. Uma pergunta que mudou completamente as regras do jogo. Para fazer valer uma decisão do juiz, a gente precisa de um processo para discutir o direito e depois um outro processo, novinho em folha, só para executar? Ou será que dá para resolver tudo numa tacada só, num fluxo contínuo? Foi essa dúvida que provocou uma verdadeira revolução na nossa legislação. E olha, foi uma longa caminhada, viu? Essa linha do tempo mostra bem. A gente saiu lá de 1850 com uma tal de carta de sentença, passou por modelos com processos separados, até que, em 2005, veio a grande virada de chave com a Lei 11.232, que criou o cumprimento de sentença como a gente conhece hoje. Foi uma busca constante por mais agilidade, mais eficiência. Bom, para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente vai passar pela grande mudança de conceito, definir o que é exatamente o cumprimento, ver como ele começa, onde ele tramita, como o devedor fica sabendo de tudo e, por fim, vamos falar de uma ferramenta bem poderosa que é o protesto da sentença. É um mapa para a gente não se perder e, claro, fixar os pontos mais importantes. Começando então pelo começo, né? A mudança mais profunda, a verdadeira revolução na forma de pensar o processo, a gente saiu de um sistema todo separado e foi para um sistema integrado. E o contraste entre os dois modelos é gritante. Pensa só, no modelo antigo, a pessoa ganhava a causa, tinha o direito reconhecido, mas para botar a mão no que era seu, precisava começar um segundo processo, do zero. Era uma burocracia sem fim. Já o modelo atual, que a gente chama de processo sincrético, acaba com isso. Ele junta tudo. A execução vira só uma fase dentro do mesmíssimo processo. Bem mais lógico, né? E isso nos leva à primeira resposta que a gente precisa guardar. O que é esse tal de processo sincrético? Bom, é exatamente isso. Um sistema que tem um procedimento único, mas com duas fases bem definidas, a de conhecimento e a de execução. Uma relação processual só, do comecinho ao fim. Esse é o nome-chave que resume toda a mudança. Ok, a gente já entendeu a mudança de mentalidade. Mas então, o que é o cumprimento de sentença juridicamente falando? Qual é a natureza dele? Vamos definir isso agora? E aqui está o pulo do gato, a segunda resposta fundamental para a gente fixar. A natureza jurídica do cumprimento de sentença é de uma fase processual executiva. Anota isso aí, não é um processo novo, é a continuação, um novo capítulo na mesma história. É o momento em que a decisão do juiz para de ser só um texto e começa a mudar o mundo real. Beleza, já sabemos o que é, agora vamos para a prática. Como essa fase começa e o que acontece se a parte que ganhou a causa simplesmente cruza os braços e não faz nada. E isso já joga a gente na terceira pergunta essencial do nosso papo de hoje. O juiz simplesmente olha a sentença e manda executar tudo por conta própria? Ou ele precisa de um empurrãozinho? A resposta vem em 3 passos. A regra geral é que a parte que ganhou, o credor, precisa pedir. É o chamado requerimento do exequente. O juiz não age sozinho, ele precisa ser provocado. Mas atenção com a exceção. Se a decisão que vai ser executada veio de fora do processo cível, tipo uma sentença de um juiz criminal ou de um árbitro, aí sim precisa de uma petição inicial para dar o start nessa relação processual. E se o credor, mesmo com o direito na mão, fica lá, parado, inerte, será que o tempo pode jogar contra ele? Essa é a nossa quarta questão. E a resposta é um grande sim. A consequência tem nome e sobrenome. Prescrição intercorrente. Outro conceito vital para a gente memorizar. Se o credor não age, ele pode sim perder o direito de executar. O relógio começa a contar assim que a decisão se torna definitiva. E quanto tempo dura? O mesmo prazo que a lei dava para entrar com a ação original lá no começo de tudo. Certo, a execução vai começar. Mas onde? Em qual juízo? Em que cidade? Vamos agora para as regras de competência. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem prático. Se a decisão foi de um tribunal, a execução corre lá mesmo. Se veio da área penal ou arbitral, vai para o juízo cível. E no caso mais comum, da sentença de primeiro grau, a regra é continuar no mesmo juízo. Só que a lei dá umas cartas na manga bem espertas para o credor. Ele pode escolher executar no domicílio do devedor, onde estão os bens dele. Isso dá uma flexibilidade enorme. Tá, mas e aí?
O credor escolhe o lugar que for melhor para ele e o devedor tem que aceitar calado? Claro que não. A resposta é que o executado pode sim questionar essa escolha na defesa dele, dizendo que aquele novo juízo não é o competente. É uma garantia importante, né? Agora a gente chega num ponto técnico, mas que faz toda a diferença no dia a dia. Como é que o devedor é avisado que essa nova fase começou? A gente usa citação ou intimação? Parece a mesma coisa, mas olha, não é nem de perto. A oitava resposta-chave está aqui, nessa diferença. A citação é a exceção da exceção. Ela acontece quando a gente está começando uma relação processual civil do zero, como naqueles casos de sentença arbitral ou penal. Agora, a intimação é a grande regra. Por quê? Simples, porque o devedor já está no processo. Ele não está sendo chamado para uma nova briga. Ele só está sendo avisado que o jogo mudou de fase. Faz todo sentido. Para fechar o nosso bate-papo, vamos falar de uma ferramenta de pressão muito eficaz que o credor tem e que acontece fora do processo: o protesto da sentença em cartório. É um jeito de colocar uma pressão extra para receber o pagamento. Mas também não é festa, né? Não dá para sair protestando qualquer decisão à torto e à direito. Existem regras. E a nona pergunta é justamente essa: quais são os requisitos para poder protestar? E os requisitos são só esses dois aqui, bem diretos. Primeiro, a decisão tem que ser definitiva, tem que ter transitado em julgado, nada de protestar a decisão que ainda cabe recurso. Segundo, o devedor já tem que ter tido a chance de pagar por bem aquele prazo de 15 dias e não pagou. Simples e objetivo. Certo, os requisitos estão cumpridos. O credor precisa então bater na porta do juiz e pedir: com licença, senhor juiz, o senhor me autoriza a ir lá no cartório protestar essa decisão? Essa é a nossa 10ª e última pergunta direta de hoje. E a resposta é um sonoro e categórico não. E isso é muito importante. O protesto é uma escolha, uma faculdade exclusiva do credor. Não precisa de nenhuma ordem do juiz. É só ele pegar uma certidão lá no processo e levar direto no cartório de protestos. A iniciativa é toda da parte. E com isso, a gente fechou o nosso raio-x sobre o cumprimento de sentença. Passamos por toda a transformação do processo, definimos o que é essa fase, como ela começa, onde ela corre, como se comunica o devedor e as ferramentas que o credor tem. Mas, para a gente ir embora pensando, fica uma provocação final. Essa mudança toda, essa busca por um processo mais rápido e eficiente, tornou a justiça mais justa ou apenas mais rápida? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima!